pessoa racista. Mas cometi e jamais cometerei. Sou neta de uma mulher negra, preta como você. Mas você é pode branca. Não estar na minha pele. Mas você continua pode sendo não privilegiada. estar na minha pele, mas está nos meus genes. Não tenho culpa se houve miscigenação na minha família. Aliás, ninguém tem culpa por nascer branco ou preto neste país. Somos o resultado de uma miscigenação, de uma união de cores e etnias. E todos merecemos igual respeito. Não estou aqui para fazer proselitismo de raça A, raça B, até porque eu não acredito em raças. Eu acredito numa só raça, é a raça humana. Humana. Temos várias etnias, vários tons de pele, várias cores de pele, mas uma raça só, a raça humana. E temos que ser tratados com igual respeito. Pretos, brancos, amarelos, a cor que tivermos. Como diria o pensador Mano Brown, depois que inventaram um pedido de desculpa, ninguém mais leva uma chamada de atenção. Na verdade, eu estou suavizando isso porque hoje eu vou falar sobre uma pessoa que parece-me que já recebeu seu perdão. Estamos falando de Raquel Sherazade. Essa figura, conhecida muito pela função de jornalista do SBT, âncora do jornal do SBT, inclusive, por suas falas, por suas colunas de opinião sempre nesse jornal, ela ficou conhecida por isso. E que agora ocupa um Big Brother de baixo orçamento, também conhecido como A Fazenda. Aliás, ela seguiu o caminho de pessoas que estão em alguma emissora e se aposentam. Geralmente, são pessoas da Globo. Ao largarem sua posição de ator, acabam integrando novelas bíblicas da Rede Record. Ela, nesse último período, tem sido muito aventada e cultuada na rede social como uma pessoa que, inclusive, tem demonstrado grande sapiência sobre as questões. Que, inclusive, nesses dias denunciou, fez uma fala afirmando que era pressionada cotidianamente pela sua antiga emissora para fazer uma defesa de Bolsonaro. Mas, para além de tudo isso, na última berlinda do reality show, ela fez uma fala e foi acusada de racismo, por conta de uma das participantes, a Cariúcha, foi acusada de racismo e, por conta disso, ela fez uma fala respondendo, dizendo que, inclusive, não acreditava nesse tipo de coisa porque não existiam raças, existia apenas a raça humana, como se a condição, a questão racial, esse debate sobre a questão racial, fosse uma questão meramente biológica. Não, não é. Especialmente no Brasil, é uma questão de cunho social. Então, ela acabou usando daquele velho argumento, inclusive, do tal do Morgan Freeman, aquele ator americano, que diz que nós não podemos pensar em consciência negra, mas em consciência humana. Reforçando que o racismo existe porque as pessoas lutam contra ele. Bom, essa fala não é de se surpreender da Raquel Sherazade. Não é porque ela talvez tenha feito o L em 2022 que ela rompeu com todas as perspectivas e ideias que ela tinha há 10 anos atrás. Bom, quem não lembra que ela se tornou conhecida e foi figurar no SBT Nacional por conta de uma fala elitista sobre o carnaval? E que é uma fala problemática. Foi cultuada ali, mas uma fala problemática, que tem um caráter elitista, que diminui as manifestações e expressões culturais do povo brasileiro. Mas ela teve grande proporção, inclusive, de sofrer críticas de setores progressistas, de setores minimamente democráticos, por defender grupos de justiceiros no Rio de Janeiro. Grupos esses que amarraram um adolescente no poste e o torturaram. Ela afirmou que, inclusive, quem goste desse adolescente que cometeu um crime, que fosse e que o levasse para casa, que gostasse dele. Esse povo dos direitos humanos gosta muito de defender esse tipo de coisa, inclusive reproduzindo uma coisa que está muito presente no senso comum brasileiro, de entender que direitos humanos são inimigos da sociedade brasileira. Inclusive, isso aventado muito por apresentadores de programas policialescos. Ela
Parece-me que em 2023 recebeu o perdão da opinião pública por falas absurdas que ela fez há 10 anos atrás. Mas você deve estar pensando o seguinte: será que você não está sendo hipócrita? Já já, se eu tivesse muito inscrito no meu canal, já já o MBL ia dizer que eu tinha passado pano para o Thiago Santinelli e que, na verdade, eu sou hipócrita porque eu sou de esquerda. Não, não é isso. Thiago Santinelli, quando fez aquelas declarações, ele tinha 18 anos de idade. Inclusive, muitas dessas falas que o MBL pegou dele foram descontextualizadas, inclusive. Inclusive, ele, no vídeo que ele fez, se explicando sobre isso, ele fala que pegaram as falas erradas até. É diferente quando você fala de uma pessoa adulta que tem um lugar na grande mídia e que fala para milhões de pessoas. Ela forma opinião, ela induz a violência. A fala que ela fez há um tempo atrás induziu a violência a crianças e adolescentes. Pessoas que cometem delitos, crianças e adolescentes têm o ECA para dar conta disso. Pessoas que cometem delito têm o direito penal e devem ser julgadas e ter direitos à defesa. Não é por meio da violência, do linchamento. Nós não temos isso no Brasil. Não se deve justificar a violência em nenhuma forma. Porque, inclusive, esta violência se direciona especificamente a pessoas pobres e negras. Quando é algum playboy que comete algum crime, ele, inclusive pela grande mídia, é chamado de estudante. Lembram-se daquela estudante golpista lá da USP? Ela é chamada até hoje de estudante. Agora, se for um jovem da periferia, já é acusado e já é julgado pela opinião pública. Então, isso, na sua raiz, tem suas raízes racistas e classistas. E, para além disso, nós devemos refletir o seguinte: pessoas brancas que estão em um lugar de poder, que estão em um lugar, né, que ela, figura de classe média alta, uma jornalista, essas figuras, essas pessoas são perdoadas de forma muito mais rápida. Parece que o martelo e o julgamento de alguns grupos sobre essas pessoas é muito mais brando quando falamos de pessoas negras. Então, dá para se refletir, inclusive, numa questão que parece para alguns boba, o quanto o racismo está enraizado na sociedade brasileira. O quanto ele está presente nas raízes da sociedade brasileira. O quanto ele é forte. O quanto ele é, como disse Silvio Almeida, estrutural em nossa sociabilidade. Que o nosso capitalismo, que o capitalismo brasileiro, ele se sustenta em bases racistas. Isso não está só com a Raquel Sherazade ou com a Luísa Sonza. Isso está presente nas estruturas da sociedade brasileira. Então, se você gostou desse vídeo, se você curtiu, deixa seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Deixa aqui seus comentários, demonstra a sua opinião e nos encontramos na próxima. Saudações, até a próxima e venceremos.